nós estamos enfrentando um dos maiores dilemas para a fé cristã, que é resumido na seguinte frase: se o Deus do cristianismo é todo bondoso, e se o Deus do cristianismo é todo poderoso, por que continua a existir sofrimento no mundo? E a razão pela qual esse tema é chamado de o problema do mal, é porque as pessoas raciocinam assim: se ele é bondoso, ele não desejaria se livrar do problema? Se ele pode, mas não faz, então parece que ele não é bondoso. Mas se ele quer, mas não pode, então ele não é todo poderoso. Então as pessoas levantam esse dilema para questionar o Deus da Bíblia, e algumas pessoas, mesmo sendo cristãs, são balançadas diante do sofrimento, diante da dor, diante da maldade no mundo, porque não concebem Deus sendo desse jeito e tanta coisa ruim acontecendo. Então a gente está estudando um profeta que viveu há mais de 2.500 anos atrás, e ele tem o mesmo dilema, para você entender que isso é antigo. Isso é tão antigo quanto existe sofrimento no mundo. Esse dilema, esse questionamento. E Abacuque é um livro pequeno, mas excelente para trazer algumas lições. Eu já falei 2 vezes, em domingos passados. Esse vai ser o 3º sermão da série, e a gente ainda vai ter mais 2. Esse é o planejado para nós montarmos o quebra-cabeça. Não se responde essa pergunta satisfatoriamente de maneira breve, simplista. Ela requer um pouco mais de preparo. Então a gente vai montando o quebra-cabeça devagarzinho e vai trazendo um pouco de alívio para o nosso dilema. E hoje vai ser mais uma lição importante acerca de lidar com sofrimento, com dor, com tristeza. Tá? Vamos ler o texto que está aí impresso, depois eu vou falar para as crianças o que vão desenhar. Vamos ler juntos. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ok. Então, antes de iniciar, para os adultos, crianças, atenção. 2 desenhos, hein? Uma na frente e a outra atrás da folha. O primeiro da frente eu vou dizer agora, o outro só no meio da mensagem. O primeiro desenho vocês vão desenhar vários pescadores pescando muito, 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 muito. Só que a diferença é que eles não estão pescando peixes. Eles estão pescando pessoas. Tá? Eles estão pescando pessoas. Então vocês vão desenhar vários pescadores pescando pessoas. E eles têm que ter anzol na mão, hein? Tá bom? Depois vocês vão entender por quê. Ok. Vamos lá, adultos, atenção. Quero começar com o testemunho de alguém crente. Você fala, não, esse cara é firme, esse não balança. Balançou. O nome dele é apóstolo Paulo. E ele usa umas frases muito interessantes, e eu quero chamar a atenção da primeira, que dá razão, de uma frase que dá título para essa mensagem de hoje, como está impresso aí no boletim. Paulo escreve lá em 2 Coríntios 4, assim, que nós estamos perplexos, mas não desesperados. Ele fala que ele está abatido, mas não a ponto de se afundar. Perplexos, mas não desesperados. Por que Paulo fala isso? Porque ele passou por momentos em que ele sentiu que, de fato, ele estava muito aflito.
Ele diz que ele passou por tantas tribulações quando ele estava na Ásia, que ele escreve com as suas próprias palavras, ele a julgou ser acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele disse assim, eu acho que nós não vamos sobreviver aqui. Eu acho que nós não vamos sobreviver àquilo que nós estamos passando. E esse é o apóstolo Paulo, que em certo momento balançou. Mas ele é confortado por Deus e ele é encorajado entendendo a redenção que Deus traria no futuro e o cuidado de Deus no presente. Então, por que eu estou usando essa ilustração? Porque Paulo chega a um ponto de profunda perturbação, porém nunca está ao ponto de afundá-lo em terror irreversível. Paulo, na verdade, está usando um jogo de palavras. Ele, no grego, dá para perceber isso, no português não tanto. Mas era mais ou menos isso que ele está falando. Os crentes podem ficar perplexos, mas não exageradamente perplexos. É mais ou menos isso que ele está escrevendo no original. Nós podemos ficar perplexos diante do sofrimento, mas não exageradamente perplexos. Tem uma diferença, e Paulo diz que foi isso que aconteceu com ele. Esse nível de perplexidade, que não é desesperador, pode e frequentemente acontece na vida nossa. Quem é cristão, quem diz seguir ao Deus do cristianismo, Deus e Pai de Jesus Cristo, às vezes se pergunta por que Deus deixa com que nós soframos, se Ele é um Deus de amor. A gente se questiona se isso é correto. Tanto é que, muitas vezes, eu e você falamos com Deus em oração, e a gente, na verdade, já tem as respostas prontas. A gente já sabe o que a gente gostaria de ouvir. Mas quando a resposta não bate com o que a gente gostaria de ouvir, aí a gente se frustra. Aí a gente não entende por que Deus respondeu de outro jeito. Porque não era o que a gente antecipava. Olha que interessante. Se eu e você pedirmos assim, Senhor, eu quero muito crescer na fé, eu quero muito amadurecer na fé, dificilmente você entenderia se Deus lhe desse tribulação. Mas em Tiago capítulo 1 diz que a tribulação serve para amadurecimento da nossa fé. Então imagina você dizendo assim, Senhor, eu quero crescer, e Deus te dá sofrimento. Senhor, não foi isso que eu pedi. Às vezes a gente é assim. A gente é surpreendido pela resposta de Deus aos nossos pedidos, às nossas preces, às nossas orações. Então a gente fica perplexo. Só que não é esse problema, simplesmente. Eu acho que a gente ficaria mais perplexo ainda, mais incomodado ainda, quando a gente vê o que nós gostaríamos de ter na nossa vida, na vida de quem não tem zelo nenhum por Deus. Quem é ímpio, a Bíblia chama de ímpio, uma pessoa que está afastada de Deus, e você pede tanto por aquilo, você não recebe, e quem não tem amor nenhum por Deus, e zelo nenhum por Deus, recebe. Você fala, Senhor, não só eu não estou entendendo meu sofrimento, mas por que quem não te ama tem? Isso deixa a gente profundamente incomodado. E na verdade, essas duas coisas são aquilo que incomodam Abacuque nesse texto. Ele está incomodado, primeiro porque ele acha que a resposta de Deus não foi o que ele esperava, a resposta foi surpreendente, e segundo, porque na cabeça dele a justiça está invertida, não está correta, não está batendo. É isso que Abacuque está sofrendo aqui. Então deixa eu explicar um pouquinho de Abacuque até o nosso texto para você compreender. Lembra, Abacuque é um homem que vive na terra de Judá em tempos em que as pessoas não mais zelam pela lei de Deus. As pessoas na terra do povo de Deus estão já indo de mal a pior, moralmente falando. E ele começa o livro dele dizendo, Deus, até quando? Senhor, vai ficar assim sempre? E ele reclama e Deus dá uma resposta. Deus diz, não vai ficar assim sempre. Eu vou levantar uma nação mais ímpia do que vocês para servir de correção para vocês. Aí Abacuque fala assim, peraí, Senhor, agora eu não entendi nada. Na verdade, o texto que a gente está lendo agora e vamos estudar hoje, é esse não entendi nada. Por quê? Porque quando ele ora ao Senhor, e ele recebe a resposta de que a nação inimiga, que eram os caldeus, iriam vir e iriam surrá-los por causa do seu pecado, ele fica surpreso. E eu disse num outro sermão a razão pela qual ele fica surpreso. Provavelmente porque ele esperava que Deus fosse trazer algum tipo de reavivamento. Deixa eu explicar o que é isso para quem não está habituado a essa linguagem. Imagine o seguinte, que você espiritualmente se sinta morto, árido, como um deserto sem água. E em parte por causa de alguns caminhos errados que você tomou. Aí você chega diante de Deus e diz assim, Senhor, muda a minha situação.
que você está esperando? Que Deus derrame água. Que Deus traga água para o solo árido. E Deus fala assim, ok, vou rachar a terra mais ainda. Você fala, Senhor, não foi isso que eu pedi. Abacuque havia experimentado tempos de avivamento no passado. E agora Deus não disse que ia trazer avivamento, Deus disse que ia trazer juízo. Deus disse que ia trazer castigo sobre o pecado deles. Então isso era surpreendente. Veja, orar por avivamento não é errado, tanto é que a gente vai ver no capítulo 3 que Abacuque vai falar de Deus avivar a obra dele. A gente, quando chegar lá, vamos estudar esse texto. Mas aqui, Deus não responde desse jeito. Mas a segunda coisa não era simplesmente que juízo chocava. Até porque se você olhar no verso 12, que está impresso aí, veja, ele entende que Deus traz juízo. Olha o que ele diz. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Ele até entende, tudo bem, Deus tem que castigar. Mas a questão é a forma como Deus exerce juízo que chocava tanto a Abacuque. Ele não imaginava que Deus ia escolher uma nação tão ímpia, tão má. Veja, Judá, que era o povo de Deus, estava sofrendo muita violência. Deus traz uma nação mais violenta para castigar a violência de Judá. Seria a mesma coisa que você sentir que em casa há muita desordem, muita gente desrespeitando, e você chama alguém para desrespeitar ainda mais a sua família para trazer uma lição. Você fala, não quero desrespeito, eu quero trazer respeito. Ou se não, de repente, um marido que bate na sua esposa e diz assim, nós temos que resolver esse problema. Ao invés de detê-lo, você traz alguém para bater mais ainda. Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para não ter violência na casa. Então, Abacuque está perplexo, está chocado. É como se a cura parecesse pior do que a doença. Né? Tá doendo. Ah, não, a gente tem um remédio excelente, só que dói muito mais. Não, então deixa eu ficar com a doença. É quase como se fosse assim. A cura está pior do que a doença. Então, ele começa a razoar com Deus. Tem uma ilustração interessante que eu li de um autor, talvez os mais velhos aqui consigam compreender isso na pele. Lembra da época da Guerra Fria, em que o grande medo era se soltassem as bombas, né? A antiga União Soviética e os Estados Unidos. Então, um autor, de forma muito sábia, ele disse assim, o que Deus está falando com Abacuque é como se os Estados Unidos, vamos supor que os pastores dos Estados Unidos estivessem orando a Deus falando assim, Senhor, nossas igrejas estão muito fracas, nossas igrejas estão espiritualmente imaturas, ajuda-nos, Senhor, né? Muda a situação. E Deus falasse, não, muito bem, eu vou trazer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para destruir os Estados Unidos. Os pastores dizem assim, Senhor, eu pedi que o Senhor desse um jeito, não acabasse. Então ele está perplexo, porque Deus parece estar trazendo algo que não combina. Será que o que o Senhor está fazendo é justo? Essa é a grande reclamação do profeta Abacuque. E essa não é uma reclamação só dele. Outros crentes no passado já tiveram esse tipo de reclamação e, na verdade, já até balançaram na fé. O Salmo 73, eu disse para vocês que eu ia referir-me várias vezes ao Salmo 73, porque ele é muito parecido com Abacuque. Ele fala assim, olha só, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Porque ele estava vendo que ele sofria e quem não amava a Deus estava indo muito bem, obrigado. Então ele fala, quase me resvalaram os pés, quase que eu caí. Quase que eu me desviei de Deus. Ele pensou, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Não valeu de nada, foi inútil eu ter me mantido fiel a Deus. Ele prossegue dizendo assim, de que vale ser crente? Mais ou menos. De que vale ser crente? Esse tipo de questionamento, na verdade, não foi vitorioso sobre Asaf, porque ele segura esses pensamentos, ele não os verbaliza. Tem um momento no Salmo que ele diz assim, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele estava perplexo, mas ele não estava desesperado. Ele segura, ele diz, não é possível que é isso. Tem que ter algum outro caminho. Ele está perplexo, ele está no meio da tempestade, mas não desesperado. Mesma coisa com Abacuque. Abacuque não está se rebelando contra Deus nesse texto que a gente leu hoje. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante que vai trazer uma lição para a gente logo mais na mensagem. Quando Abacuque está colocando diante de Deus sua confusão,
em meio à sua confusão, ele expressa algumas verdades teológicas muito importantes. Ele começa a lembrar dos atributos de Deus, do caráter de Deus e do relacionamento, do pacto, da aliança que Deus tem com o seu povo. Ele faz essas duas coisas. Então ele traz elementos de fé misturados com a sua confusão. Ele lembra os atributos de Deus e depois o relacionamento pactual. Quer ver? Olha o verso 12. Olha o que ele destaca de Deus. Senhor, tu não és desde a eternidade. Por que ele destaca a eternidade? Porque eternidade significa que Deus é fora do tempo, Deus controla passado, presente e futuro. Para a gente ter o nosso problema resolvido, eu preciso de alguém que está fora do tempo, que tem condições de socorrer no presente, que tem condições de mudar a história. Se Deus é desde a eternidade, então ele é a única esperança lá na frente. Então ele destaca o fato de Deus ser eterno. Deus não é preso ao tempo. Depois ele continua. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás, Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Olha que ele chama Deus de santo, meu santo. Por que ele destaca a santidade de Deus? Porque no verso 13, ele vai dizer assim, se o Senhor é santo, se o Senhor é puro, limpo, como é que o Senhor tolera as maldades dos homens? Ele quer apelar para a santidade de Deus, porque ele sabe, se Deus é santo, não pode ficar do jeito que está. As coisas têm que mudar. Deus é santo e ele acredita que Deus odeia a prática da iniquidade. Então ele vai dar um jeito nisso. Não é possível, ele vai dar um jeito nisso. Outra característica de Deus, olha o final do verso 12. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Ele chama Deus de rocha. E por que é importante chamar Deus de rocha? Porque rocha é aquele lugar de segurança. Rocha é a ideia de você tem chão firme onde você pisa. Olha, ele destaca 3 características de Deus. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é rocha. Por quê? Porque ele está buscando isso. Ele está buscando alguém que está fora dos problemas para resolver os seus problemas. Ele está buscando alguém que é limpo, como nem o seu povo é, e nem o povo que vem castigar é. E ele está procurando alguém em quem ele pode firmar os seus passos. É isso que é o seu conforto. Então, ele apela para isso. Outra coisa, verso 12 ainda, ele apela para o relacionamento de Deus com o povo. Olha o que ele fala, às vezes passa desapercebido alguns detalhes, mas ele fala assim, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo. Olha como ele fala de Deus com um caráter bem pessoal. Sabe, não pensem vocês que isso é normal, porque tem pessoas que falam de Deus como se Deus estivesse distante. Eles têm dificuldades de entender o relacionamento próximo com Deus, a ponto de chamar Deus de meu Deus, meu santo. Tem uma história na Bíblia em que o rei Saul, ele desobedece a Deus, e quando o profeta Samuel vai confrontá-lo, ele diz assim, Samuel, ora para o teu Deus para ver se a coisa melhora para mim. Ora para o teu Deus, Samuel. Lembra, é o rei Saul, o rei do povo de Deus, chamando Deus de Samuel, não de meu Deus. Está lá em 1 Samuel 15 essa história. Agora, por que essa história é interessante? Porque ela mostra bem o espírito de algumas pessoas que falam assim, olha, estou passando por umas dificuldades, dá para você orar por mim? Veja, orar uns pelos outros não é errado, mas às vezes as pessoas pedem que você ou que outra pessoa ore, porque ela não sente que ela pode achegar-se a Deus e falar com Deus de coração aberto. Então, como é o seu Deus, dá para você quebrar esse galho para mim? Porque elas ainda não conhecem a Deus de forma pessoal. Você é assim com Deus, entendeu? As pessoas abordam os cristãos nessas horas de aflição e dizem assim, de repente o pastor ou o presbítero ou você podia orar por mim. Porque elas não têm liberdade e relacionamento próximo com Deus para falar, meu Deus, meu santo. Quero abrir o meu coração contigo, Deus. Isso mostra a falta de proximidade. E veja que ele entende que Deus é tão zeloso para com ele e para com seu povo, que ele dá um grito bonito aqui, ainda no verso 12. Olha só. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo. Na verdade, a tradução, eu acho que fica mais próxima. Não é tu não morrerás, mas nós não morreremos. O hebraico, às vezes, ele é difícil de compreender. E o que Deus, o que o profeta está explicando aqui, é que nós não vamos padecer. Não é possível que nós vamos morrer. Não é possível que o Senhor vai destruir-nos. Não morreremos. É isso que ele está dizendo aqui no verso 12.
E veja só, por quê? Ele está lembrando a história de Deus. Deus trouxe Abraão lá de Ur dos Caldeus. Deus depois livrou o povo do Egito com Moisés. Depois Deus fez Josué entrar com o povo na terra de Canaã. Depois trouxe os reis, cada um cuidando do povo de Deus. Não é possível que Deus vai jogar tudo isso fora. É mais ou menos isso que ele está expressando. Não é possível que Deus vai jogar tudo isso fora. Ele consegue entender o castigo, mas ele não pode conceber a ideia de que Deus destruiria o povo totalmente. Então, por que eu estou destacando isso? Você percebe que Abacuque está confuso, mas em meio à sua confusão, ele ainda crê. Ele ainda crê. Ele está confuso, ele está perplexo, mas ele não está desesperado. Ele diz, Deus, Tu és eterno, Tu és santo, Tu és rocha. Não é possível que nós vamos morrer, não morreremos. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso santo Deus. Então, Deus falou do castigo, e o castigo seria severo, mas ele não concebe a ideia de Deus destruí-los. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que reagem aos sofrimentos de maneira diferente de Abacuque. Por exemplo, tem pessoas que acham que a solução é rejeitar alguma característica de Deus. Deus não é mais o todo-poderoso, ou Deus não é mais o bondoso. Por exemplo, tem gente que ousa falar de Deus como sendo um Deus que tem humor negro. Eu estava lendo um autor que diz assim, não, Deus tem humor negro, não é possível. Para ele ter deixado com que judeus aos milhões morressem no holocausto, Deus não pode ser um Deus bondoso. Veja, diante do dilema, do sofrimento, das injustiças no mundo, o que essa pessoa fez? Ela achou melhor não acreditar no Deus bondoso. Tem outras pessoas que já fazem outra coisa, acham que Deus não é assim tão poderoso. De repente Deus até quer, mas Ele não consegue fazer com que as coisas mudem. Ele até gostaria que a sua vida fosse melhor, mas Deus também não dá conta de tudo. E às vezes a visão das pessoas de Deus é limitada. E isso faz com que elas neguem alguma característica de Deus. O problema é que tirar alguma característica de Deus é deixar de ter esperança nele. Porque que esperança você tem num Deus que pode todas as coisas, mas não é bom? Você não tem como esperar nada de bom dele. Ou que esperança você tem num Deus que até gostaria de te ajudar, mas não tem condições? Você não tem esperança. Esse Deus não é digno de vir aqui no domingo e adorá-lo, e exaltá-lo, e orar a Ele. Não é digno. Se Deus não tem essas características, Ele não é digno. Infelizmente, algumas pessoas no meio evangélico têm negado algumas características de Deus. Por exemplo, existem pessoas que na época do tsunami, lá que teve na Indonésia, depois do Japão, falam, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não pode evitar essas coisas acontecem. Deus só está ali presente para chorar com as pessoas, lamentar com as pessoas. O problema é que essa visão de Deus, ela, embora pareça desculpar Deus de ter qualquer relação com o mal, você percebe que as pessoas às vezes fazem isso. Quando alguém critica, se o seu Deus existe, por que acontece isso? Aí alguns crentes respondem como? Dizendo assim, não, Deus não tem nada a ver com isso. Ao fazerem isso, eles acham que estão desculpando Deus, estão tirando Deus de qualquer acusação. Mas ao tirar Deus de qualquer participação no mundo, eles estão tornando Deus fraco. Veja só, para alguns crentes, Deus não passa de um irmão mais velho que senta do seu lado e chora com você. Um ombro amigo. Eu tenho um ombro amigo. Eu não preciso de mais um, eu preciso de um Deus que me livra das minhas aflições. Então, veja que ao defender Deus desse jeito, as pessoas acabam enfraquecendo Ele. Que Deus cruel esse que não cuida das coisas. E sabe, essa apresentação de Deus no meio evangélico brasileiro, as pessoas acham que estão fazendo um bem, quando na verdade estão fazendo um mal. Elas acham que Deus não tem nada a ver com a história, quando na verdade elas enfraquecem esse Deus. Eu quero ler uma frase escrito num blog por um pastor evangélico. Ele diz assim, na época que aconteceu o tsunami lá no sudeste da Ásia, ele fala assim, não aceito que Deus, para alcançar o seu propósito, produza um sofrimento brutal em tanta gente miserável que não pediu para nascer na beira de uma praia paupérrima. Ele rejeita os que afirmam que Deus já soubesse todos os desdobramentos do terremoto, não fez nada porque queria manifestar a sua glória ao mundo rebelde. Aí ele pergunta assim, será que a glória de Deus custa tão caro?
Gente assim está revoltada com o sofrimento e não aceita que Deus tenha qualquer envolvimento com o sofrimento. Então o que ele prefere fazer? Deus não tem nada a ver com a história. Deus não tem nada a ver com a história. O problema desse tipo de explicação é que não colaria para Abacuque. Porque ele crê que Deus tem tudo a ver com a história. Deus é eterno. Ele crê que Deus está fora do tempo e Deus sim influencia as coisas que acontecem no tempo e no espaço. E outra, Deus tinha falado para ele assim, Deus tinha falado para Abacuque, eis que eu levantarei os caldeus. Deus não falou, vai acontecer alguma coisa, se prepare. Deus fala, eu vou levantar. Perceba que Deus não fica preocupado em se desculpar. Deus não fica preocupado em dizer assim, peraí, deixa eu não tenho nada a ver com a história, pessoal. Deus não se preocupa com isso. Deus fala, eis que eu levantarei os caldeus para trazer juízo sobre vocês. Então, Abacuque essas supostas respostas, soluções, não colariam para Abacuque. Agora vem o desenho que eu falei para as crianças. Por que eu pedi para elas desenharem pescadores pescando não peixes, mas homens? Porque Abacuque está com um dilema, exatamente pela maneira como os caldeus, essa nação ímpia, agem. Eles agem como se fossem pescadores que lidam com peixe. E como é que eles lidam com peixe? Eles pescam aos montes e peixe é para ser comido mesmo. Peixe é para ser pescado. Eles falam, olha a linguagem no verso 14. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Veja só, por que Abacuque está comparando os caldeus com pescadores? Porque na verdade eles faziam uma coisa muito má. Dizem os estudiosos, os pesquisadores, que eles continuavam uma prática horrível que os assírios haviam começado, que era tomar todos os cativos e prendê-los com um anzol no lábio inferior, como forma de controle sobre os seus súditos. Então eles humilhavam os seus prisioneiros com um anzol preso à sua pele, à sua carne, para controlá-los. Então, Abacuque toma esse tratamento maldoso dos caldeus para dizer assim, Deus, desse jeito, nós somos que nem peixe. O Senhor vai deixar a gente ser varrido pela rede como se fosse peixe. Esse pessoal pesca e pesca aos montes, e então se alegra, fala o final do verso 15, então alegra-se e exulta. E sabe o que ele faz? Ele presta culto à sua varinha e à sua rede. Olha o verso 16. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois graças à sua rede vive em grande conforto, desfruta iguarias. É como se ele fosse o pescador que ao invés de adorar a Deus e agradecer a Deus, agradece a rede. Oh, rede boa, essa rede que me dá sustento. Aí Abacuque fala assim, Senhor, pelo menos eu falo com o Senhor. Eles falam com a rede. Eles agradecem a rede. Termina o seu dia de trabalho e fala assim, graças a Deus não, graças ao meu trabalho duro é que a gente tem essas coisas. E você ouve de certas pessoas se gabarem do esforço delas para ter o que elas têm, para chegarem até onde elas chegaram. Então, o dilema dos cristãos é exatamente esse. Como é que Deus Santo pode deixar que uma nação tão má faça o que já fizeram? O que estavam fazendo no caso dos caldeus. E veja, esse não é um dilema simplesmente de Abacuque. Esse dilema está presente no livro de Jó, Asaf, Jeremias, vários autores da Bíblia têm esse dilema. Então, qual é a resposta de Abacuque? Agora vem o segundo desenho das crianças. Atenção, crianças, para o segundo desenho, e eu vou explicar a resposta de Abacuque. Eu quero que vocês desenhem um homem vigiando na torre de um castelo. Então, desenhem um castelo, um forte, uma torre e alguém bem atento vigiando lá de cima. Adultos, olha o capítulo 2, verso 1, que é o último verso que está aqui. Ele fala assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Aqui vem agora a parte final do sermão. Como é que Abacuque reage? Eu acho que a reação dele ela é boa. Ele está perplexo? Tá. Mas ele não está desesperado. Ele está
angustiado, tá, mas não a ponto de não mais buscar a Deus. Por quê? Qual é a reação dele? Ele vai para o Senhor para esperar revelação. Por quê? Ele sabe que os homens não têm resposta como Deus tem resposta. Ele entende que a sabedoria dos homens não cala as perturbações do seu coração. O que traz sossego ao seu coração é a revelação do Senhor. E é por isso que ele diz, eu vou para a torre de vigia, para a sentinela. Ficarei no posto de sentinela. O posto de sentinela era importantíssimo na época em que você não tinha radar, em que você não tinha binóculo, em que você não tinha nada dessas coisas. Era você ficar num lugar bem alto para avistar o inimigo o quanto antes possível, para dizer para o pessoal, se preparem. Mas só que a sentinela não avista só inimigo, ela também avista mensageiro. Quando vinha alguém trazendo uma mensagem de longe, a sentinela dizia assim, ó, tá vindo um mensageiro. Então as pessoas se preparavam para ver que mensagem vinha à nação. E ele diz, eu vou me colocar lá na torre de vigia e vou guardar uma resposta, Senhor. E essa atitude, para mim, é uma atitude muito boa de confiança em Deus, confiança de que Deus o iluminaria e traria solução à sua crise. Duas coisas que Abacuque faz nessa atitude de vigia, para eu fechar a nossa reflexão de hoje de manhã. Primeira coisa, aprenda que isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é lição preciosa para quem está passando por tribulação. Primeira coisa que ele faz, ele pensa teologicamente. Eu quero aqui agora fazer duas aplicações. Abacuque, à medida que ele está esperando lá na torre de vigia, ele não fica sem refletir sobre quem Deus é e o que Deus faz. Ele reafirma princípios básicos da fé. Então a primeira atitude nossa é, nós não podemos deixar de levantar o que nossa fé representa, o que de fato em que ela crê. Presta atenção na importância disso. Isso é muito diferente do que as pessoas no Brasil hoje têm dito acerca de fé. Quando você conversa com gente que acha que crê em Deus, ele fala assim, não, mas eu tenho muita fé. Mas se você perguntar para ela, fé em quê? Ela vai se balançar, ela vai se atrapalhar. Por quê? Ter muita fé significa ter pensamento positivo, ter expectativa de que as coisas vão ser boas, mas de repente as coisas não são boas. E qual saída você tem? Quem não sabe em que crê, não tem saída. Por isso que nessas horas é importantíssimo a gente saber em quem crê. O que você crê. E é isso que Abacuque faz. Ele entende que fé não anula a razão. Tem pessoas que acham que fé é uma confiança inabalável. Nessas horas você não pode pensar, só tem que crer. Errado. A Bíblia nunca anulou o uso, o exercício da nossa razão para entender quem é nosso Deus e como Ele age. Na verdade, uma boa teologia promove uma prática sadia. Se você crê corretamente acerca de Deus, você anda corretamente em decorrência do que você crê. Se você crê erroneamente, sua resposta vai ser ruim. Se você crê corretamente, sua resposta vai ser boa, vai ser positiva. A sã doutrina, ela pode providenciar um fundamento sólido no qual nós pisamos. Inclusive, por que eu pedi para vocês lerem comigo o Salmo 77, no meio da liturgia? Porque ele faz exatamente isso. Na hora da tribulação, o que ele faz? Ele diz assim, deixa eu recordar os feitos de Deus. Deixa eu me lembrar do que Deus fez por nós. E aí ele começa a recordar. Jó também, tem certos momentos em que Jó está muito balançado com todo o sofrimento. Quem conhece a história de Jó sabe que Jó lutou. Mas em certos momentos ele não faz teologia baseada em sofrimento. Ele faz teologia baseado no que ele crê acerca de Deus. O que eu quero dizer com isso? Se você faz teologia baseada no sofrimento, você pensa assim, então de nada vale ser crente, porque eu estou sofrendo. Isso é teologia baseado em sentimentos, em experiência. Mas ele não. Sua teologia é calcada naquilo que ele aprendeu de Deus. E deixe-me dizer o seguinte. Ter dúvidas é lícito ao crente. Ter dúvidas é lícito. Se você diz, pastor, eu ainda luto contra algumas coisas, não se balance ou se derrube por isso. O que não pode acontecer é dúvidas ser o término da história. Não pode. Aí você está com problemas. Dúvidas não podem ser o término ou a resolução do conflito do crente.
O entendimento, ainda que parcial, de Deus e de como Ele age, é o que trouxe conforto para Abacuque, para Jó, para Asaf. E a gente vai ver isso no decorrer do livro de Abacuque. Ele passa a entender Deus um pouco melhor do que ele entendia antes. E isso ele entende como fundamental. Essa é a primeira atitude. Então, diante do sofrimento, o que a gente faz? A gente lembra o que nós cremos. A gente lembra em quem nós cremos. E a segunda atitude é nós esperamos em Deus. E essa é uma das coisas que eu julgo que nós temos falhado muito, muito, muito. Por quê? Na hora que a coisa está difícil, nossa atitude, nossa resposta normalmente é arregaçar as mangas. O que eu posso fazer? Às vezes, não se pode fazer nada. Olha o que o salmista escreveu no Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A ideia de esperar não é assim, vamos esquecer. E nem é verdade que o tempo cura. Ditado popular, mas não é isso. O que espera uma resposta. Então quem aguarda e espera uma resposta. E vários textos da Bíblia, por isso que eu fiz questão de ler Lamentações com vocês, fala de esperar em silêncio. O que é esperar em silêncio? Não é deixar de orar. Deus aprecia aqueles que oram. Mas esperar em silêncio é não esbravejar contra Deus. Abacuque, de certa forma, falou: Senhor, não é possível, trazer os caldeus. Aí ele lembrou que Deus é santo, eterno, Deus é misericordioso, é meu Deus, não morreremos. Senhor, sabe o que eu vou fazer? Vou esperar em silêncio. Eu vou parar de esbravejar. E eu vou aguardar a sua resposta. Sabe, eu não sei se você já teve isso, eu já tive isso. Às vezes a gente quer alguma coisa na vida muito, 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 muito. E a gente ora, quase freneticamente por isso. Aí chega um momento da vida da gente que a gente diz assim: Senhor, acho que eu vou parar de orar. E aí Deus dá. Você fala: Senhor, não entendi. Eu orava, o Senhor não dava, agora que eu não orei, o Senhor deu. Não é que Deus não gosta que a gente ore, pelo contrário, Ele estimula a gente a orar sem cessar. Mas Deus nos ensina a não sermos ansiosos por essas coisas, a esperarmos em Deus, e isso em silêncio. Por isso que insistência na oração não é a mesma coisa que estar ansioso por algo. Insistência na oração é voltar constantemente ao Senhor para buscar descanso nele. Senhor, eu estou aqui de novo. Não é porque eu quero, não é porque eu estou ansioso, é porque eu preciso muito do Senhor. Eu preciso muito da tua paz. Duas respostas, guarde isso. Na hora da aflição, eu tenho que lembrar o que eu creio. E aí, nessa hora, é que boa teologia faz diferença. Se você não foi bem ensinado acerca de Deus, você vai afundar. Por isso que você precisa conhecer a Deus. Quanto mais você o conhece, melhor você reage diante das aflições. E a segunda coisa é esperar em Deus. E elas não precisam ser separadas. Elas podem acontecer conjuntamente. Porque o falar das coisas de Deus é, na verdade, orar. E esperar é aguardar uma resposta do Senhor mediante a sua palavra. Quando a gente lê a palavra e ora, é isso que acontece. Quando você ora, você fala assim: Senhor, eu estou lembrando os feitos do Senhor na minha vida. E quando você espera o Senhor, você espera uma resposta dele na palavra de Deus. Agora, diante disso, olha que reação bonita a de Jeremias. Eu quero terminar lendo o texto com o qual a gente começou. Olha que resposta bonita. Dá uma olhada na ordem de culto, o primeiro texto que a gente leu hoje. Lembra que quem escreveu isso acabou de saber que Jerusalém foi destruída, que Deus tirou o que havia de mais precioso na vida de Judá. E aí, em meio à sua tristeza, ao seu lamento, olha como ele diz, como ele se expressa diante de Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança para ele? Ele começa a falar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então ele fala do Deus misericordioso. Depois ele continua: grande é a tua fidelidade, o Senhor não nos abandona, o Senhor é fiel. A minha porção, isto é, o meu presente, a minha riqueza é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu vou esperar nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio.
É isso que Jeremias faz. Jeremias incorpora a boa resposta diante do sofrimento. Eu penso em quem Deus é, como Ele age com o seu povo, e eu aguardo em silêncio. Nós vamos orar pedindo que Deus nos ajude a fazer isso. Porque todos nós estamos passando, já passamos ou vamos passar por um momento de grande aflição. E nessa hora, a nossa vontade é de fazer alguma coisa, de esbravejar contra Deus. E as palavras de Abacuque são bom ensinamento para nós. Pensar em que nós cremos. E aí que a gente precisa conhecer mais a Deus. E também esperar nele. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus.